Olá pessoal, tudo bem? Estamos retomando aqui nossa série de entrevistas, produzindo conteúdo para o Novo Notícias, no digital, no impresso, em todas as plataformas. E hoje recebemos aqui uma convidada muito especial, Samanda Alves. Alves, mas que não é da família Alves, ela é Samanda. E eu acho que vai ser uma entrevista bacana, porque Samanda é uma pessoa que atua nos bastidores da política, né? Ela sempre acompanhou a governadora Fátima Bezerra, ela sempre acompanhou o PT e esse ano se apresenta como uma possível candidata aí na nominata nova do Partido dos Trabalhadores. E a gente vai conversar sobre esse assunto e também sobre gestão pública, fazendo uma avaliação do cenário. Então, seja muito bem-vinda aqui, Samanda, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Jean. Eu que agradeço, né? E quero cumprimentar a todos que acompanham aí as plataformas do Novo. Bom, na verdade essa entrevista surgiu, Samanda, porque a gente vai começar a tratar de política partidária, tentando entender o cenário das eleições. E um dos aspectos que mais tem sido comentado nos bastidores é essa eleição proporcional, né? Eleição para deputados estaduais, deputados federais. E o PT tem se preparado, os candidatos nos bastidores. Você se coloca como um nome novo e se fala de se constituir uma federação partidária, que seria entre PT e PSB. Mas o que eu queria falar é que o PT tem novos nomes, além dos nomes que são Natália Bonavides, que é uma deputada federal com mandato, temos o nome do deputado mineiro, né, que ficou na primeira suplência, que na verdade entrou, mas não entrou, ganhou, mas não levou, e novos nomes, e vocês colocam como um novo nome, né? Como é que está esse cenário hoje? Como é que está essa nominata do PT aqui no Rio Grande do Norte? A nominata aqui no Rio Grande do Norte, né? Todo o trabalho que nós fizemos quando eu coloquei ali, através do meu grupo interno do partido, o nome à disposição, foi um trabalho para a gente animar a militância, inclusive despertar o interesse, porque nós tivemos a mudança na legislação na eleição passada, né, que pegou muita gente de surpresa, não estava preparado, né, alguns partidos, e a gente não sabia o que estava por vir, né, se teria outras mudanças, se não ia ter coligação. Então nós fizemos toda essa discussão para nos prepararmos para qualquer cenário, né, e nesse sentido eu coloquei o meu nome. E a discussão do formato, quem vai compor, agora com a regra do jogo definida, que vai, né, tá tudo certo que vai ter a federação, ela não vai ser definida aqui no Estado, né? A discussão é no plano nacional, até porque nossa prioridade é a eleição, trazer o presidente Lula de volta, e nós estamos preparados para qualquer cenário, seja o partido sozinho ou na federação, né? Então... Perfeito. E você acredita numa tendência de concretização dessa federação? E quem seria? Seria uma fusão aí, uma fusão não, uma federação entre PT e PSB? Essa é o que se espera? Os diálogos estão bem avançados, né? Para a gente poder fazer aquela música que diz que é impossível ser feliz sozinho, né? Então, nesse sentido, o PT tem feito diálogos em torno do fortalecimento da candidatura do presidente Lula e passa pelas federações. Então, hoje o PT tem um diálogo, está bem estreito com o PSB, com o PCdoB, e tem outros partidos como a Rede, também o PV, né, em discussão, assim como o PSOL. Então, é possível que essa federação venha com mais de 7 partidos, ou no mínimo 3 ou 4 partidos, que seria o PSB, o PT e o PV, eu acho que já declarou, né, na imprensa. Tá, vamos lá. Para quem está nos acompanhando aqui, o Rio Grande do Norte tem 8 vagas de deputado federal e na eleição passada, na última eleição, o PT só conseguiu fazer um, né? Na prática, um que foi a deputada Natália Bonavides. E o Rafael Mota se elegeu pelo PSB. Isso. Né? Numa possível federação, nós teríamos aí, em tese, uma junção PSB-PT, Rafael Mota e Natália com mandatos, mais Mineiro, que é um candidato Mineiro que foi eleito e não... Então você está se colocando como um nome novo e teríamos mais alguns outros nomes do PT para somar nessa... Nós fizemos uma caravana por todas as regiões do estado, e alguns nomes se colocaram no que eu falei, dentro do que eu falei anteriormente, né, para estar ali à disposição para qualquer cenário. Com a federação, é óbvio que o partido vai ter que diminuir as pré-candidaturas que estão colocadas,
né? Então, eu imagino que o PT vai indicar 3 ou 4 nomes, caso a federação se concretize nesse formato maior, com 6, 7 partidos. Tá, você sempre atuou nos bastidores, como eu falei aqui no início da entrevista, né? Tem uma experiência enorme acompanhando política, mas sempre do lado dos bastidores. Agora está se colocando à disposição. Como é que você vai fazer, o que é que você pretende fazer para se tornar conhecido? Qual é o discurso que você pretende agregar? Explica aí um pouco como é que você está pensando em fazer isso. Nos bastidores, a gente acompanhou um pouco da atuação da governadora Fátima, né, então deputada federal, durante 12 anos, 3 mandatos, depois no Senado e agora no governo. E as pautas que passavam pelo mandato, né, a gente sempre acompanhava muito de perto. A defesa da educação, que foi uma das principais bandeiras, a pauta cultural, a defesa das mulheres, o enfrentamento à violência contra as mulheres, a pauta da juventude, né, porque foi uma deputada que conseguiu, se hoje os estudantes visitam as suas famílias, seus familiares, né, no interior do estado, pagando meia passagem, foi uma pauta também da então deputada Fátima e outras pautas que dialogam, assim, como era um mandato, o único mandato mais progressista aqui no estado, então eram muitas pautas. Então a gente sempre ali ao lado, acompanhando, né? Acho que um dia eu vou até escrever alguns causos assim, desse jeito mais de Fátima, aguerrido, enfim. Mas nesse sentido a gente tem feito um trabalho também de andar por todo o estado, né? Me colocar, muitas pessoas do meio político já me conheciam, mas a população como todo ainda, né, começa a conhecer, e fazendo também um diálogo da importância da participação da mulher na política, né? Esse é um diálogo muito forte que nós queremos fazer, fortalecer a cada dia, que é da importância da mulher, ainda mais aqui no Rio Grande do Norte, um estado pioneiro, né, nessa discussão. Verdade. E você então pretende resgatar bandeiras, realizações que foram realizadas pela ex-deputada Fátima Bezerra, ex-senadora, mas que contou também com seu apoio e participação direta, e como testemunha e como atora também, atriz desse momento, né? Porque você atuava nos bastidores, é isso? Então você vai resgatar esses projetos e apresentar para a população, para que as pessoas conheçam esse trabalho que você fez lá atrás. Na verdade, isso tem acontecido de forma natural, porque as pessoas linkam, né? Me viam ali com a então deputada, senadora, mas a gente não pensa em só, até porque tem outras figuras no partido que têm acompanhado as pautas, não é? Mas essa discussão tem acontecido naturalmente e a gente não tem como fugir dela, eu não tenho como fugir, porque há 20 anos estou ali ao lado da governadora, né, na sua assessoria, mas que tem outras demandas, outras coisas que nós, nesse período todo, como eu estive no governo federal, no governo da presidenta Dilma, coordenando o Conselho Nacional de Combate à Discriminação, né, também coordenando a Política Nacional de Combate à Discriminação e outras atividades que a gente desempenhou como dirigente partidária aqui do partido, no executivo estadual do partido, não é? E também nas discussões, nos fóruns de juventude, quando eu militei no movimento estudantil, militei no movimento pela construção do Plano Nacional de Juventude, pela criação do Conselho Nacional de Juventude, né? Então mesmo nos bastidores, a gente nunca teve também uma atuação mais direta em diversas pautas, e aí a gente vai fazer também essa discussão. Você tem o apoio da governadora Fátima Bezerra diretamente para se eleger, tentar se eleger deputada federal? Todos que estiverem no palanque, ao lado da governadora, seja do PT ou dos partidos, né, aliados ali na federação, terão apoio da professora Fátima, né? Mas o fato de você ter estado com ela esses 20 anos, talvez não tenha algo especial, ela lhe disse alguma coisa, ele garantiu algum apoio maior? Não. Ou você não, a gente espera que tenha forma? torcida, né? Que tenha torcida já vale muito, né? Mas a posição que ela ocupa, né? Ou você não pode dizer para não causar ciúme nos outros? Não. Digamos que a gente queira ter a torcida forte dela. Tá certo. Como é que você avalia esses 3 anos da gestão da governadora Fátima Bezerra como governadora aqui no Rio Grande do Norte? Eu acho que a gestão tem surpreendido, né? A professora que, ali no partido de esquerda, que enfrentou, inclusive durante a campanha, uma campanha que ela não teria o perfil de gestora, né, para o executivo, e pegou o Estado na situação que pegou, a pior situação fiscal e financeira do Brasil, né, um desafio ali com 4 folhas atrasadas, inclusive fornecedores assustados. A gente agora na Covid enfrentou
a dificuldade de fazer compras, porque o pessoal dizia, mas vocês estão devendo, enfim. E a governadora, junto com a equipe, fez uma excelente escolha de uma equipe técnica, séria, tem conseguido tirar o estado, eu até brinco que no brasão do nosso estado tem lá uma jangada que andou à deriva, né? E a governadora agora consegue aprumar essa jangada, quando consegue dialogar com o funcionalismo público, não só colocando as folhas que estavam atrasadas em dia, como também fazendo, atualizando letras, melhorando a situação no sentido de um aumento real do salário dos servidores, que há mais de 10 anos não existia, né? E, para além disso, aquilo que a gente achava que não seria possível nesse governo agora, no primeiro governo da professora Fátima, que é a questão de investimentos, né? Até os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, o governador ele quase não se preocupava com recursos para investimento. Isso deixou de acontecer. Não, mas o governo do estado ainda investe pouco em infraestrutura. Investe, mas ainda investe pouco em estrada. É isso onde eu vou chegar. Em... Qual era a nossa única carteira que a professora Fátima pegou para investimentos aqui no estado? O recurso, né, o dinheiro vindo do empréstimo do Banco Mundial. Que, sim, inclusive, ela não teve nenhum direito de dizer para onde esse dinheiro deveria ir, esse recurso. Porque ela já encontrou tudo carimbado e tudo travado, né? Então, o governo teve ali a competência de destravar e está aí inaugurando, entregando obras à sociedade funcionando, porque, né, não é só você inaugurar, tem que inaugurar e entregar o espaço funcionando para a sociedade. Mas a governadora recentemente lançou agora, anunciou um programa de R$500 bilhão em investimentos, que era quase impossível diante da situação que ela pegou o estado. Quando estão previstos esses investimentos? As licitações estão acontecendo. Inclusive, essa semana foi dada ordem de serviço já, licitação, no caso do programa Nova Escola Potiguar, são 12 novas escolas no estilo escola técnica. Só esse programa serão R$400 milhões. E as ordens de serviço, as licitações estão sendo já publicadas, não é conversa para... O dinheiro está ouvindo a conversa, na verdade. Né? Ela fez esse anúncio no CREA ali com vários setores da construção civil. Distante, está aquém do que o Estado merece. Mas quando ela também atualizou a legislação de incentivo fiscal, né, aquilo que a gente disse, você troca imposto por emprego, o Estado do Rio Grande do Norte voltou a figurar como um Estado interessante para investimentos nesse país. Porque quem não lembra que os investidores estavam indo embora aqui para os vizinhos, Paraíba, Pernambuco, para o Ceará, né? Ela até brinca que Camilo, que é o governador do Ceará, estava levando todo mundo embora. E quando a governadora, de forma ousada e corajosa, né, mudou a legislação, atualizou a legislação, as empresas voltaram, as que estão indo embora começam a voltar para o Estado e outras começam a chegar aqui, recorrente nas redes do governo, reuniões com empresários querendo se instalar aqui no Rio Grande do Norte, e em razão de uma decisão que a governadora tomou quando atualizou a legislação de incentivos fiscais. Então está tendo toda uma preparação, a questão do gás natural também, o que foi feito. O Rio Grande do Norte é o único estado que quem fornece o gás natural é uma empresa aqui que produz no próprio estado, né? Então você cria um cenário atraente para que as empresas se instalem aqui. E eu falo do gás porque é um dos insumos mais caros, né, na produção. Uma das variáveis que mais encarece a produção é o combustível, né, que vai produzir ali, fazer com que os equipamentos funcionem. E nós vamos ter em breve vai ser um dos estados com gás natural mais competitivo do Brasil. Eu concordo com você com essa questão do equilíbrio fiscal, né? O Estado, a governadora conseguiu botar a casa em ordem. Mas a gente espera que esses investimentos venham logo. E eu concordo que isso demora um tempo para você equilibrar as finanças e depois ter recursos para investir. Acho que esse empréstimo vai dar um impulso importante à governadora. Agora eu queria fazer uma pergunta sobre governo federal. Como é que você enxerga a relação entre o governo do estado e o governo federal hoje? Vamos esquecer um pouco da política, né? A gente sabe que a governadora do Partido dos Trabalhadores e o presidente Bolsonaro é do outro extremo. Estão politicamente são como água e óleo. Mas a minha pergunta é a seguinte: como é que você enxerga a relação entre o governo do estado e o governo federal? Há algum tipo de discriminação? Você acha que o governo federal poderia investir mais no estado? Ou essa relação existe e flui naturalmente? A governadora não mede esforços, né, desde que foi eleita, rolou a bandeirinha vermelha do partido para conseguir recursos para aqui para o Rio Grande do Norte. Uma prova é que o ministro da Saúde, recentemente,
ali há um ano, né, naquele período ali das vacinas, se queixou de um deputado federal que ela não parava de ligar para ele atrás de vacinas. Então ela não, né, vai atrás, não tem essa história de ficar de mimimi, né, ela vai atrás mesmo. Agora poderia ser bem melhor a relação, né, quando você tem ministros que vêm ao Estado, não convida a governadora para participar de uma inauguração ou participar de uma construção de um projeto. Eu cito aqui o projeto Seridó, que o governo do Estado, aqui nós temos uma secretaria que trabalhou aqui há alguns anos, do governo Garibaldi, inclusive, que foi o governo das águas, né? Levou água para vários municípios. Já está fazendo a propaganda de Garibaldi, né? Estou falando aqui, o que funcionou, a gente tem que falar. Né? E nós temos uma secretaria aqui de recursos hídricos bem estruturada, com bons técnicos, que fizeram, inclusive, o projeto aqui, Seridó. O que o governo federal fez? Ao invés de chegar e construir uma parceria, pega o projeto e leva embora, quem vai executar sou eu. Né? Então, tem ações desse tipo que não são interessantes, né? Com todo respeito à diferença de divergência política, mas na institucionalidade. Mas, nesse sentido, também tem uma mudança muito forte no governo atual, no governo Bolsonaro, que é, às vezes, de um ministério. E eu ouvi de Lula esses dias, Lula dizendo que quando eu fui eleito presidente, eu disse, nenhum ministro, né, tem mais poder do que o governo. Ministro nenhum vai ter ali ações isoladas, vai ser ações de governo. E acontece agora que o poder, né, do Congresso Nacional sobre o orçamento do governo federal é muito forte, e isso diminui a relação ali, o executivo nacional com o executivo estadual. Quando você não tem um programa nacional que vem ali que dialoga com os estados, as coisas começam a acontecer através, inclusive, de emendas parlamentares, e agora com esse orçamento que ninguém sabe quem foi que nesse orçamento secreto também. Então isso dificulta muito a relação. Deveria ser muito melhor, até porque nós temos 2 ministros potiguares que estão lá compondo o governo federal, mas da parte da governadora ela sempre foi muito de diálogo, tem dito para seus auxiliares o tempo todo que é o governo da transparência e do diálogo, e assim tem sido, tem acontecido, mas é lamentável que a relação, né, que nós temos um presidente da República que não respeita a institucionalidade, né, no sentido de ela é governadora, ele é presidente, o povo escolheu ele presidente, escolheu ela governadora, e que tinha que haver uma relação mais harmônica para o bem do Estado e do país. Muito bem. E como é que você analisa agora o cenário nacional, né? Essa queda, digamos, de Bolsonaro nas pesquisas, a impopularidade, que eu não sei se será momentânea ou não, e Lula liderando as pesquisas depois de ter passado o que passou. Acredita que esse cenário será mantido até a eleição? Como é que você enxerga que isso evoluirá daqui para frente? Jean, eu acredito que Lula tem grandes chances de se consolidar como primeiro colocado até véspera das eleições e até vencer as eleições. Porque as pessoas, eu até tenho dito que é um desafio que nós temos, que é de reencantar as pessoas para terem interesse na política. As pessoas votaram no candidato que se recusou, inclusive, a participar de debates. Eu desde pequena, que eu ficava esperando o momento do debate político, né, na televisão, para a gente conhecer as propostas, enfim. E nesse sentido as pessoas começam agora a desencantar. Elas estavam desencantadas da política, foram ali numa onda, porque queriam uma mudança, né? E hoje elas estão desencantadas, né? Porque chegou na vida real. O desemprego está batendo. A Organização Internacional do Trabalho anunciou essa semana que são mais de 15 milhões de brasileiros desempregados, sem falar naqueles que não estão nesse índice, né? Nesse número, que têm trabalhos precários, né? Então, é o preço da cesta básica, é o aumento real do salário mínimo que deixou de acontecer, é o estudante que sonhava em entrar na universidade para ir para fora do país. Mas por que Lula é a solução? E por que não um candidato de centro, ou até um candidato que esteja mais alinhado à esquerda? E por que Lula, que já deu a sua contribuição, que já passou por tudo que passou, que foi envolvido em escândalos de corrupção, porque inocentado, não um outro né? candidato? Foi envolvido, foi inocentado, injustiçado, inclusive, porque o Lula, todo mundo sabe que ele tem a fórmula, né? Quando o Lula chegou aqui no Brasil, que nós chegamos a ser a certa economia do mundo, né? O Brasil era respeitado, o Lula era chamado pelo presidente dos Estados Unidos o cara, diferente do presidente atual, que vai para uma reunião da ONU e nenhum presidente de outro país tem interesse em dialogar com ele.
né? Então as pessoas enxergam no Lula o cara que fez. Eu lembro que eu cheguei, acho que no primeiro governo Lula, estava acompanhando a então deputada Fátima, no interior, no Alto Oeste, Serrinha dos Pintos. E chegou um senhor com uma lamparina, insistindo para falar com ela, entregue para o Lula, porque agora na minha casa tem energia. Era o Luz para Todos, né? Um programa que levava energia a uma casa distante, mas chegava energia lá, né? E aí, naquele dia, a gente disse, hoje vai ter uma atividade aqui, um comício, você vai poder participar? Ele, não vou não, porque eu tenho aula. Agora estou aprendendo a ler no Brasil Alfabetizado, que era um outro programa de alfabetização. E ele ainda disse, eu tenho toda uma gratidão, porque pela primeira vez na minha vida, eu durmo numa casa feita de alvenaria, que morava naquelas casas, que também foi um outro programa do governo Lula. Quando você fala com um empresário, né, eu não recordo de algum banco que não tenha lucrado bastante no governo Lula. Então, um cara que tem uma fórmula, né, e eu acho que vem muito também da sensibilidade, dele ter vivido falar a linguagem do povo e entender qual é a necessidade do povo, né, e de governar para o povo, né, de governar para atender os anseios, para servir a sociedade. Então, ao meu ver, o Lula vai ser eleito sim, voltar a presidir o país, e o povo está com essa esperança bem acesa, a chama da esperança de voltar a ser feliz, de voltar a ter esperança de dias melhores com o presidente Lula, assim como eles já tiveram no passado bem recente. Voltando aqui para o Estado, como é que você enxerga essas conversas políticas e uma possível, provável aliança que está sendo aí desenhada entre o PT, da governadora Fátima Bezerra, e o MDB, do ex-senador Garibaldi Filho, do deputado federal Walter Alves e do ex-deputado Henrique Alves? Eu vejo com naturalidade, né? O PT hoje aqui no estado, nós temos cerca de 18 mil, 20 mil filiados, né? A governadora teve mais de 1 milhão de votos. A gente não consegue, faz parte da política, tanto que a legislação permite que você discuta, se junte com outros partidos para poder ganhar uma eleição, que são as coligações e agora as federações para proporcional. Então o que o PT está fazendo é um movimento correto, tem que dialogar. Até porque no plano nacional tem 2 projetos que a gente acabou de conversar um pouco sobre eles, que são bem claros. De um lado o governo Bolsonaro, né, e aqueles que defendem a forma dele atuar, que é um governo com viés neofascista, e do outro lado tem um campo mais progressista. Nós estamos no partido de esquerda, o PT é um partido de esquerda, e a esquerda sozinha não vai, agora leva um plano nacional, conseguir derrotar o Bolsonaro. Ela precisa dialogar, abrir um diálogo, inclusive até com a direita, que não aceite, que não seja neofascista, que se identifique com esse campo progressista. E essa aliança tem que se repetir aqui no Estado, esse mesmo diálogo, né? Não é o PT sozinho que vai conseguir vencer as eleições, o PT precisa dialogar, inclusive governar. A governadora hoje governa, esses 3 anos de governo, e com ações que eu coloquei aqui, passaria a tarde todinha aqui, colocando outras ações do governo, mas com aliados, né, na Assembleia. A gente governa lá com o PL, a gente governa com o PSDB e com vários partidos, né, na Assembleia que compõem e que dão sustentação ao governo da professora Fátima. Para fazer essas mudanças que nós estamos fazendo é através do diálogo. Então, sendo bem objetiva, eu sou favorável que a gente faça, que o PT faça esse diálogo e, se possível, as alianças com quem está à disposição para que no plano local e no plano nacional derrotar o Bolsonaro, lutar contra o fascismo e a gente conseguir voltar a fazer o Brasil, né, que eu falo sempre essa palavra de esperança, o povo ter esperança. Com todos não, né? Tem. Menos com o Sérgio Moro. Não, com todos, mas vai ter um segundo turno. Vamos ver nessa hora, não pega para capaz, se o Sérgio Moro no segundo turno vai para Paris, ou vai escolher um outro país e vai ficar aqui para realmente dizer que quer enfrentar e que é contra a política que o Bolsonaro está implementando no país. Vai ser o tira-teima. E o PSDB, você acha que o PT consegue firmar essa aliança aqui no plano local? Não uma aliança de federação, mas uma aliança política aqui no estado. Coligação, né? Que ainda é permitido para o executivo. Coligação, ou até mesmo uma aliança política que não esteja coligada, mas que estejam no mesmo lado político. Você acha que o PSDB apoia a reeleição do governador aqui no estado do Rio Grande do Norte? Aí uma posição particular, eu defendo que o partido procure e eu torço que aconteça, né? É uma parceria que deu certo, tem dado certo, muito embora na Assembleia o partido seja bem dividido no apoio ao governo, mas nós tivemos um bom diálogo e eu espero porque se não estiver do lado de cá, vai estar do lado do bolsonarismo, né?
E aí é questão de identidade. Nós sabemos que parte da bancada se identifica com o governo Bolsonaro, mas a gente também, eu defendo que o partido faça conversa, estreite as conversas e torço para que o PSDB esteja apoiando a reeleição da governadora Fátima Bezerra aqui no Rio Grande do Norte. Perfeito. Já partindo aqui para o final, Samanta, eu queria ali fazer uma provocação aqui, porque já que você não é candidata, né? Nem pré-candidata mas por que não, você pré-candidata eu já sou. Pré-candidata, mas por que você tem interesse, por que você está colocando seu nome à disposição, porque você tem somado aí, né, nesse projeto de tentar chegar a uma cadeira de deputado federal? Eu tenho vários motivos, mas eu vou citar dois aqui mais importantes, que um é a discussão da participação das mulheres na política. No nosso estado tem 8 cadeiras na Câmara dos Deputados, elegeu uma deputada, uma mulher, 7 homens, foi 7-1, né? Então a gente deseja mudar esse placar, né, que não aconteça mais um 7-1 aqui no Rio Grande do Norte, na composição da Câmara dos Deputados. E nós estamos num estado que é pioneiro, né? O primeiro estado a mulher ter direito a voto, né? É o único estado que conseguiu reeleger mulheres governadora, que tem a única governadora do país. Então a gente quer fazer essa discussão, né? Inclusive dizendo que não basta ser mulher, tem que ser, né? Tem que defender pautas que dialoguem ali com os interesses das mulheres, da maioria das mulheres. E um outro aspecto é porque se hoje a gente quer enfrentar as pautas do governo Bolsonaro, porque mudou para pior a vida do brasileiro, não é? Com desemprego, que eu já falei aqui, com o menor acesso à educação, com o fim do ganho, do aumento real do salário mínimo, essas pautas passaram pelo Congresso Nacional. Né? Não foi de decreto, o governo federal, o Bolsonaro decretou. Não, muitas pautas ele contou com o apoio de uma bancada fiel a ele, né? Inclusive com muitos deputados do Rio Grande do Norte presentes. Então a gente quer fazer essa discussão, né? Da importância do parlamento, né? Não só de ter mulheres, mas de parlamentares que discutam, que dialoguem ali com os interesses da maioria da sociedade. Então esse debate eu quero fazer, estou com muita vontade e disposição para fazer, para a gente ir para o julgamento do povo, né? Muito bem, deixa eu ler. No momento oportuno, claro. Já que você falou aí em participação das mulheres na política, para a gente encerrar mesmo, o Rio Grande do Norte nas últimas eleições majoritárias não reelegeu seus governadores, né? Que eu me lembro aqui, posso estar enganado, mas Vilma foi a última. A Iberê não conseguiu se reeleger, Rosalba não conseguiu se reeleger e Robson Faria não conseguiu se reeleger, né? Você acredita que a governadora Fátima Bezerra vai mudar esse histórico de não reeleição aqui no Rio Grande do Norte, e por quê? Acredito que assim como a governadora Vilma, que foi a última, né, governadora que foi reeleita, a governadora Fátima vai conseguir sua reeleição, né, pelo que ela tem feito. Na hora que ela fizer a prestação de contas, que ela já tem feito, as pessoas têm reconhecido, as pesquisas têm mostrado isso. As pessoas não vão querer trocar o certo pelo duvidoso, né, não vão querer voltar ao passado. Não falo aqui só do funcionalismo público, da minha mãe, inclusive, que ficou lá o mês de dezembro, sem décimo e sem salário, né, que inclusive fez empréstimo, como milhares de servidores fizeram empréstimo, tiveram um triste Natal. Então, está dando certo, por que vai mudar? Né? E tenha confiança. Fátima é séria, é um governo sério, que não pesa nenhuma acusação sobre esse governo. Né? Tentou inventar um fantoche que o próprio TCE já tem desmentido. TCE não, o TCE... Bolsonaro tem pagado. Bolsonaro ou é Fátima que tem pago a folha do servidor público do Estado? Até o TCE já disse que tem sido a governadora Fátima Bezerra que tem priorizado, né, o pagamento do funcionalismo público desse Estado. Merecidamente. Você falou que o governo não teve nenhum arranhão. Eu lhe pergunto, a CPI da Covid, que indiciou recentemente a governadora, pesa sobre ela? Gerou algum arranhão? Há algo de concreto que você acha que poderia dificultar essa trajetória política da governadora? Não acredito. Inclusive foi uma CPI que é um instrumento legal, é um instrumento que faz parte da democracia, mas tratou a governadora de forma muito injusta. Né? A governadora que tem mais de quase 30 anos de vida pública, nunca sofreu acusação, nem um indiciamento, e de repente ali 2, 3 parlamentares, né, de 24 sugerirem um indiciamento da governadora. Mas o governo trata com muita tranquilidade, a governadora não tem o que temer,
trabalhou incansavelmente. Eu, inclusive, estive ali na coordenação da Força Tarefa Administrativa nos primeiros meses da Covid. Sou testemunha do empenho, inclusive, dos servidores, não só do secretário, mas dos servidores da CESAP e de outras secretarias que foram para dentro da Força Tarefa. Então, a governadora não tem o que temer, pelo contrário, ela tem um legado aí de coisas, de ações que, inclusive, durante a pandemia, ela está deixando para o Estado, né? E vai melhorar muito mais, porque, se Deus quiser, no próximo governo não vai ter pandemia, a casa estará arrumada e nós vamos avançar mais e mais. E Lula presidente, né? Olha só, é um casamento perfeito, né? Ok, eu agradeço, Amanda, pela entrevista. Desejo boa sorte aí nessa sua caminhada, tá? Eu que agradeço, Jean, e lamento, porque eu que era esses 20 anos de bastidores, mal falava em público, estou empolgada, e se durasse aqui mais uma hora, eu estaria aí. Que bacana, uma primeira entrevista aqui também, estreando esse quadro, né, falando sobre política, fazendo análise da gestão e trazendo um pouco dessa sua experiência de bastidores aqui para o público. Então eu agradeço, tá? E aguardem até a próxima entrevista. Muito obrigado. E boa sorte aí no projeto. Obrigada.